Glória a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria de poder estar aqui diante do altar do Senhor para exaltar o nome dEle, glorificar o nome do Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, agradecer pela presença dEle, porque eu sei que Ele está aqui neste altar, porque este é um altar que foi consagrado ao Senhor, um altar para adoração, um altar para falar da palavra, um altar de gratidão a Deus por tudo que o Senhor Ele tem feito nas nossas vidas e testemunhar as maravilhas que o Senhor Ele tem realizado em nosso meio. Porque se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? Então, nosso coração se alegra em saber que há um Deus que até aqui tem nos ajudado, há um Deus que até aqui tem nos sustentado, há um Deus que até aqui Ele tem enviado a provisão sobre as nossas vidas e não tem deixado faltar nem coisa pequena e nem coisa grande. Isso alegra o meu coração, de ver o cuidado que Deus Ele tem tido conosco em meio a tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, eu quero agradecer a Deus de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque se eu estou de pé, não é pelas minhas forças, mas é porque o Senhor Ele tem nos sustentado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão será todo o nosso trabalho. Então você que está aí ouvindo essa mensagem, alegra o teu coração e tenha certeza que Deus Ele cuida de você, que Deus Ele cuida da tua casa, Deus Ele cuida da tua família e Ele jamais vai te abandonar se você não virar as costas para Ele. Então que os teus olhos estejam firmados no Senhor, que o teu coração ele esteja voltado para Deus, quebrando o teu coração, abra o teu coração, porque Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. A Bíblia nos ensina que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, porque Deus tem preparado o melhor para a tua vida. Se você crê, Deus tem preparado um bom futuro para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Antes de entrar na palavra, eu quero te fazer um convite. Se inscreva nesse canal, no final desse vídeo, no final dessa mensagem. Ali no final você ative ali o sininho de notificação, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Esteja no ID, nesse propósito, nessa aliança de levar a palavra do Senhor, a palavra da verdade, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que fortalece a nossa fé, que traz alegria, que traz transformação. Esteja nessa aliança, nesse propósito, e Deus te recompensará por tudo aquilo que você fizer para o reino de Deus, em nome de Jesus. E aprenda a colocar o Senhor como prioridade na tua vida, em nome de Jesus. E deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus agir na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 25 e o verso 26, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Somente esses dois versículos. É maravilhoso. Maravilhoso é a palavra de Deus. Ela é rica, ela é o alimento que nos fortalece e nos sustenta para que nós possamos enfrentar as adversidades que aparecerem no nosso caminho. Porque a Bíblia diz que nós teremos aflições. A Bíblia diz que nós vamos passar por tribulações, mas que ela é passageira, ela é momentânea, e que diante de cada situação nós não estaremos só, mas o Senhor Ele vai estar conosco. E não devemos abrir mão daquilo que o Senhor Ele tem preparado na vida de cada um de nós. Nós vemos aqui um exemplo na vida de Paulo. Paulo, que foi transformado pelo poder de Deus. Paulo, que antes de ser uma pessoa transformada, ele era um homem que perseguia a igreja. Era um homem que ele respirava crueldade, ele respirava a morte dentro do seu coração. Mas um dia Deus
pegou ele no meio do caminho e ele teve um encontro verdadeiramente com o Senhor. E Deus transformou a vida de Saulo num Paulo. Um Paulo que ele passou a servir ao Senhor, que passou a pregar a palavra do Senhor, levar a palavra de Deus. Ele estava debaixo de um envio, debaixo de um chamado. E ele entendeu que para servir a Deus, ele tinha que renunciar a todo o seu eu. E que para servir ao Senhor, ele iria padecer, ele iria sofrer perseguições. E aqui nós vemos essa história, essa passagem. Dentre essa e outras perseguições que Paulo, ele sofreu. Ele foi dado como morto diante de uma situação por pregar as boas novas, levar a palavra da salvação. Ele foi apedrejado, ele foi ali largado, no meio da rua ali como morto. Mas Deus, quando ele tem um plano, Deus, quando ele tem uma promessa, o homem pode tentar matar, mas Deus ele cuida, Deus ele zela. E nós entramos aqui nessa passagem onde Paulo estava ali pregando a palavra do Senhor, aonde Paulo ele pregou ali para uma mulher chamada Lídia, é uma comerciante que tinha muito dinheiro, e a palavra que Paulo pregou trouxe salvação para a vida daquela mulher. E ali Paulo ele se alegra muito, não pelo que aconteceu, mas ele se alegra por ver o poder de Deus se manifestar na vida dele. E Paulo ele não desiste, Paulo ele continua ali perseverando, continua levando a palavra do Senhor. E o que Paulo, ele chama atenção através dessa palavra é que ele não deixa o ego subir, porque toda honra e toda glória ele entregava ao Senhor, e ele sabia que sem Deus ele não era nada. E cada vez mais ele se diminuía para que Deus crescesse, para que Deus aparecesse na vida dele, que a luz do Senhor viesse brilhar. E por onde Paulo passava, ele era reconhecido por um homem diferente, um homem que tinha o brilho, um homem que tinha a presença de Deus. E ali por onde Paulo estava passando, ali havia uma jovem que estava endemoniada, ali havia uma jovem que ela tinha o espírito de adivinhação. E ali aquele demônio que estava sobre aquela jovem reconheceu quem era Paulo, porque sobre Paulo havia a presença do Senhor, havia o brilho da luz, e aquele demônio reconheceu. E Paulo liberta aquela jovem sobre toda a autoridade que estava na vida dele, a autoridade de Jesus Cristo. Ele liberta aquela jovem. E aquela jovem dava lucro ali para os religiosos, para aquelas pessoas, para os fariseus, pessoas religiosas que se aproveitavam daquela jovem. Mas a partir daquele momento que Paulo se deparou contra ela, ela foi liberta. E ali, através daquela situação, levantaram a ira na vida daqueles homens que lucravam através daquela jovem. E ali mandaram prender Paulo, mandaram apedrejar Paulo e levaram Paulo em praça pública, e ali ele foi chicoteado, ali ele foi lançado dentro de um cárcere, foi amarrado. Paulo e Silas, que pregavam a palavra do Senhor, por eles fazerem a obra, por eles fazerem o bem, praticarem a verdade, incomodaram aqueles que praticam a mentira. Mas a verdade ela sempre prevalece. A verdade ela sempre vai prevalecer, doa quem doer. Mas eles foram humilhados. E muitas vezes nós não vamos entender situações que acontecem no nosso caminhar. Por nós praticarmos o bem, por nós fazermos aquilo que agrada ao Senhor, nós vamos padecer perseguições. Nós seremos oprimidos. Muitas pessoas vão querer atirar pedra em nossa vida e vão querer nos jogar dentro de uma prisão. Vão querer nos tirar do foco, como fizeram com Paulo e Silas. Por eles fazerem o bem, eles foram ali humilhados, foram ali apedrejados, sofreram, foram caluniados e foram jogados dentro de um cárcere privado, uma prisão de segurança máxima, onde eles não tinham como escapar daquela prisão. Mas mesmo diante da humilhação, do sofrimento, da dor, muitos podem
ter achado que havia acabado a história de Paulo e Silas. Eles poderiam ter virado as costas para o Senhor, mas eles não perderam a fé, porque diante ali daquele cárcere, eles ali, amarrados. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, eu acredito que muitos presos nesse horário já estavam dormindo, mas Paulo e Silas ali, eles começaram a clamar ao Senhor, eles começaram a orar ao Senhor, eles começaram a adorar, a entoar louvores a Deus. Diante daquela situação, diante daquele sofrimento, eles começaram a engrandecer o nome do Senhor, porque diante da adversidade, quando nós adoramos ao Senhor, Deus ele manifesta o poder dele, no meio do louvor, no meio da adoração, Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Pode até parecer que a situação, ela está ao contrário, pode até parecer que Deus, ele esqueceu, que Deus ele já não ouve mais a nossa oração. Mas eu quero te dizer, se o teu coração estiver verdadeiramente firmado no Senhor, tenha certeza que no meio da dificuldade, se você abrir a tua boca para louvar o nome do Senhor, Deus ele vai manifestar o poder e a glória dele diante dessa situação, e ele vai mudar esse cenário. Assim aconteceu na vida de Paulo e Silas, ali dentro daquela prisão de segurança máxima. Eles começaram a adorar por volta da meia-noite, começaram a engrandecer o nome do Senhor, começaram a clamar, começaram a orar, e aquele louvor ele subiu como um aroma suave. A oração de Paulo e Silas moveu o coração de Deus, porque eles não murmuraram, eles não questionaram ao Senhor, mas simplesmente adoraram, simplesmente engrandeceram o nome do Senhor, porque o Senhor é digno e merecedor de receber toda a honra e toda a glória, não só quando tudo vai bem, mas é no momento da adversidade, no momento da dificuldade. Se nós adorarmos o nome do Senhor, Deus ele vai manifestar o poder e a glória dele, porque para cada situação Deus ele tem um propósito, e o propósito de Deus de permitir que Paulo e Silas ali dentro daquele presídio, eles iriam entender lá na frente. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, o porquê que você está passando por essa situação, mas há um propósito do Senhor, e lá na frente você vai entender o que Deus ele permitiu que você passasse hoje por essa situação, porque lá na frente Deus ele vai usar a tua vida para alcançar outras, para salvar, para libertar, para que você venha testemunhar e edificar outras vidas através daquilo que Deus está permitindo que você venha passar no dia de hoje. Enquanto eles adoravam ao Senhor, Deus começou a trabalhar, Deus começou a agir. A Bíblia diz que por volta da meia-noite houve um grande terremoto. No momento que eles adoravam, no momento que eles oravam ao Senhor, houve um grande barulho, um grande terremoto. E as estruturas ali daquela prisão, as portas se abriram, as algemas se despedaçaram. Aleluias! Olha que tremendo! O poder de Deus se manifestando através de uma adoração, através de um coração verdadeiro de Paulo e Silas, através da sinceridade. Porque eles não perderam tempo em ficar murmurando, em ficar questionando, ou ficar reclamando por aquilo que eles estavam passando. Talvez você esteja enfrentando alguma situação e tem murmurado, tem questionado ao Senhor, tem tentado desistir, voltar para trás, retroceder, não tem mais forças para orar, não tem mais desejo de louvar o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer, através dessa palavra, coloca os teus olhos no Senhor, levanta a tua cabeça e abre a tua boca e começa a adorar, começa a entoar louvores ao nome do Senhor, porque no meio da adoração Deus vai te fortalecer, no meio do louvor Deus vai curar o teu emocional. Enquanto você está adorando, Deus está trabalhando, Deus está quebrando os ferrolhos, Deus está quebrando as algemas, Deus está abrindo portas que os teus olhos não estão vendo, mas no mundo espiritual, enquanto você adora, Deus está trabalhando em teu favor. Mas depende de você, depende da tua atitude, depende do teu posicionamento, depende do teu compromisso com o Senhor.
depende da tua aliança com o Senhor, depende de onde você tem colocado os teus olhos, onde você tem colocado a tua fé. Um grande terremoto aconteceu, as portas se abriram, e ali aquele carcereiro, que era responsável por aquele cárcere, ele era responsável por cada preso que ali estava. E se algum daqueles presos viessem escapar daquela prisão, ele iria pagar um preço com a sua própria vida, porque ele era o responsável. E quando aquele carcereiro vê que as portas se abriram, ele pega ali uma espada para tirar a sua própria vida. Mas ali Paulo e Silas, eles pegam e falam: não faça isso, porque ninguém fugiu, todos estamos aqui. Aleluias! E talvez aquele carcereiro não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas Deus já havia preparado tudo. Deus já havia preparado todas as coisas. E agora nós passamos a entender o porquê Paulo e Silas, eles foram lançados dentro daquele cárcere, dentro daquele presídio. Agora nós passamos a entender porque eles foram humilhados. Porque agora chega o tempo da exaltação de Deus na vida de Paulo e Silas. Agora chega o momento aonde eles vão passar a entender o porquê que eles foram jogados ali dentro. Porque agora aquele carcereiro, ele viu o sobrenatural, ele viu que ali aconteceu um grande milagre, ele viu que quem fez aquilo não foi o homem, mas foi o poder de Deus, o Deus que se manifestou na vida de Paulo e Silas. Então aquele carcereiro, ele pega, ele fala ali para Paulo e Silas, no versículo 30, ele diz assim: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram no versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Olha que tremendo. Agora nós entendemos o propósito de Deus, de ter colocado Paulo e Silas ali, naquela prisão, porque Deus iria manifestar a tua glória, Deus iria manifestar o poder dele, iria realizar um sobrenatural para tocar no coração daquele carcereiro, para que a salvação chegasse, alcançasse a sua vida e alcançasse a sua família. E assim ele abriu a porta da sua casa para receber Jesus. Se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E ele desejou a salvação sobre a vida dele. Quando ele pergunta o que é necessário que eu faça para me salvar, para salvar a minha família, então creia que a tua vida e a tua família será salva. E assim eles pregaram a palavra para aquele carcereiro e para a sua família, e a salvação alcançou a vida daquele carcereiro. Olha o propósito de Deus. Quando as coisas acontecem, é que nós vamos entender o porquê que passamos por algumas situações, porquê que padecemos, porquê que somos oprimidos, porquê que passamos por algumas tribulações. Porque para tudo Deus ele tem um propósito, para tudo Deus ele tem um plano, e o plano de Deus ele só vai se cumprir se você perseverar, se você parar de murmurar, se você parar de questionar o nome do Senhor e começar a adorar, começar a abrir a tua boca e orar ao Senhor, se derramar na presença do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, não olhar para a dificuldade, mas olhar para o Senhor. Não ficar reclamando, dizendo: Senhor, eu não posso, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu vou abrir mão daquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu já não creio mais na minha promessa. Para de falar essas palavras negativas, porque você pode, você é capaz. Porque é o Senhor quem te capacita, é o Senhor quem te fortalece. E se o Senhor está permitindo que você passe por essa situação, tenha certeza que nessa situação você não está só, mas o Senhor está contigo, Ele está aí do teu lado, para te ajudar, para te fortalecer. Talvez você tenha buscado soluções em tantos lugares e tenha deixado de buscar no Senhor. É Ele quem tem a solução para aquilo que você precisa. Então levanta a tua cabeça, porque Deus ele quer fazer coisas novas na tua vida. Ele quer transformar esse sofrimento e trazer paz, trazer alegria para dentro do teu lar. Mas entenda
que Deus ele é soberano. Entenda que não é no teu tempo, não é do teu jeito, não é a tua vontade, não é o teu caminho que vai acontecer, mas é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor, é o caminho que Ele tem preparado para a tua vida. Aleluias! O caminho de Deus é muito melhor do que o teu. E talvez o caminho que Deus tem preparado para a tua vida, ele vai levar um pouco mais de tempo, ele é muito mais longo. Só que nesse caminho Deus ele vai mostrando o propósito que Ele tem para a tua vida. E nesse caminho Ele vai revelar aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Mas para que você entenda o que Deus ele quer de você, você tem que se entregar para o Senhor. Você tem que abrir o teu coração. Talvez você tenha orado pela tua família, pela salvação da tua família, e você não vê resultado. Talvez você já até desistiu, já abriu mão. Mas a Bíblia nos ensina que a família, ela é algo primordial. A família é bênção do Senhor. E a Bíblia nos ensina que aquele que abre mão da sua família, ele é pior do que o infiel. Ele é pior do que aquele que não crê, pior do que aquele que não tem fé. Não abre mão dos teus sonhos, não abre mão da promessa, não abre mão do teu chamado, não abre mão daquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Não aconteceu, mas vai acontecer. Se você não se desfalecer, o Senhor é a tua força. Você pode, você aguenta. Você tudo pode naquele que te fortalece. Você é mais do que vencedor. Nada vai te afastar do amor do Senhor. Mas o que o Senhor ele quer de você é adoração. O que o Senhor quer de você é um coração verdadeiro. É um coração puro. Que você tenha compromisso com a palavra. Que você venha se colocar como um atalaia. Aleluias. Oh, talvez você fale, mas pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. Se você pegar a Bíblia, quantos profetas que passaram por lutas, quantos profetas que passaram pela prova, mas nenhum dos profetas morreram no meio da prova. Porque Deus sempre tinha uma porta de escape enquanto eles estavam passando pela prova. E no meio da prova, Deus foi ensinando, Deus foi fortalecendo, Deus foi instruindo. Deus não abandonou nenhum dos seus profetas. Assim, aonde você for, Deus vai estar contigo. Aleluias, porque Deus não abandona os seus. Aleluias. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Daniel morreu na cova dos leões? Não, Deus livrou. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Nem um fio de cabelo queimou, nenhuma das roupas foram queimadas. Deus livrou, porque ali Deus enviou um anjo. Jeremias foi jogado dentro de um calabouço. Jeremias não morreu dentro do calabouço, mas Deus tirou ele de dentro de um calabouço. José, ele foi jogado dentro de um poço, foi vendido como escravo, foi levado para dentro de uma prisão, mas ele não tirou os olhos do Senhor. Ele não morreu dentro do poço, ele não morreu dentro de uma prisão, mesmo sendo humilhado, mesmo estando no meio de um povo ao qual não servia o seu Deus, mas ele não deixou de confiar no Senhor, ele continuou confiando em Deus, e no tempo certo Deus honrou a vida de José. Deus contemplou a vida dele. Assim, se você perseverar, Deus ele tem honra para a tua vida. Deus ele tem preparado o melhor para a tua vida. Isaías 1,19 diz assim: se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus ele não te obriga, mas Deus ele te pergunta. Ele te faz uma pergunta: você quer? Você deseja? Você está com os teus ouvidos abertos para ouvir a minha palavra? Você deseja experimentar o melhor dessa terra?
Você deseja comer aquilo que você ainda não comeu? Deus não te obriga você a fazer nada. Mas Ele deixa essa pergunta para você. Se você quer, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai experimentar aquilo que você ainda não experimentou. Você vai ter experiências que você nunca teve. Mas só depende de você, da tua atitude. Eu quero, eu desejo, eu almejo. Eu quero cada dia mais renovar minha aliança com o Senhor. Eu quero a cada dia mais que o Espírito Santo de Deus ele venha me ensinar. Ele venha me instruir, Ele venha transformar o meu interior e moldar o meu caráter, para que eu possa me apresentar ao Senhor com um coração verdadeiro, com um coração sincero. Eu quero, eu desejo. E quando me falta força, Espírito Santo me ajuda. Ajuda porque eu não estou suportando, eu não estou aguentando, eu estou sem força. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ele ajuda as nossas fraquezas. É Ele quem coloca as palavras na nossa boca. Então deseja mais da presença de Deus, deseja mais da presença do Espírito Santo, deseja mais buscar em oração, medita na palavra de Deus, come da palavra de Deus, recebe a porção do Senhor para a tua vida, carregue a presença de Deus na tua vida. A Bíblia diz que a Arca da Aliança, durante 3 meses, ela ficou dentro da casa de Obed-Edom. E durante esse período, Deus abençoou. Deus prosperou. Aleluias. A arca estava ali na casa de Obed-Edom. Aleluias. Hoje, a arca nós carregamos dentro do nosso coração. Aleluias, a presença do Senhor Jesus dentro do nosso coração. Se Ele estiver dentro do nosso coração e convidarmos Ele para se fazer presente dentro do nosso lar, nós seremos abençoados. O Senhor fará com que nós prosperamos em tudo aquilo que nós fizermos. Haverá paz, haverá alegria, haverá cura, haverá libertação, haverá o amor, haverá união. E onde há união, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então creia no Senhor. Creia de todo o teu coração, não duvide daquilo que Deus ele pode fazer na tua vida, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia, se você crê, as cadeias vão se quebrar, as portas vão se abrir, os ferrolhos vão se despedaçar, e Deus vai enviar o livramento sobre a tua vida. Deus vai enviar o renovo, vai enviar a cura, vai enviar a libertação, vai enviar tudo novo, se você desejar, se você almejar, em nome de Jesus. Não olhe para a dificuldade, mas olhe para Deus, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, e Deus, Ele vai manifestar o poder dEle sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos do poder e da presença do Espírito Santo de Deus. E você vai ser cheio de sabedoria. Você vai ser cheio da presença de Deus aonde você for. Aleluia! A luz do Senhor, ela vai brilhar sobre a tua vida. E você vai ser reconhecido como filho do Deus vivo. Em nome de Jesus. Então recebe essa palavra no teu espírito. Coma dessa palavra. Pratique essa palavra. E se levanta na força do Senhor. Em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus. E eu quero orar pela tua vida. Senhor, a tua palavra foi liberada, Senhor. A tua palavra, ela é o alimento que nos sustenta, que fortalece a nossa fé. Senhor, essa vida que está ouvindo esta oração, Espírito Santo, toca agora do alto da cabeça, as plantas dos pés, vai curando agora o emocional, vai curando agora esta ferida dentro do coração por uma palavra que foi lançada, e essa pessoa quis abrir mão da promessa, abrir mão do sonho, já não tem mais forças para ir para a tua casa, já não tem mais forças para ler a tua palavra, para te louvar, para buscar a tua presença. Mas o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Meu Deus, toca agora, traz o renovo espiritual na vida desta pessoa, muda a história, Senhor, vai restaurando este lar que está dividido, vai quebrando agora toda inimizade, toda gritaria, toda rebeldia, todo ocultismo, toda religiosidade. Senhor, cura a cegueira espiritual, tira, meu Deus, as escamas dos olhos, faz um grande mover do teu Espírito
Espírito Santo, derrama, Senhor, o teu socorro, a tua provisão, abre portas aonde não existe, marca esta família, Senhor, com uma unção nova, uma unção de renovo, uma unção de cura, uma unção de revestimento, de conquista, de realização. Dá ousadia para esta pessoa, levanta aquele que está sem forças, em nome de Jesus, que a tua palavra, ela venha transformar, ela venha curar, ela venha libertar, ela venha fazer tudo novo. Coloca sobre os ombros desta pessoa o fardo suave de Jesus Cristo, e toda a opressão caia por terra, aquilo que tem roubado o sono, aquilo que tem tirado a paz do coração desta pessoa, Senhor, vai repreendendo agora todo o vento contrário. Traz, meu Deus, a paz que excede todo o entendimento. Toca agora com as tuas mãos poderosas, Senhor, muda a história desta família, e que a tua bênção, Senhor, ela seja derramada, a bênção do Senhor, que ela não acrescenta dores, mas ela enriquece, que esteja sobre este lar, esteja sobre esta vida. Em nome de Jesus eu declaro um tempo novo, um tempo de cura, um tempo de livramento, de libertação, um tempo de novidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus por esta palavra, em nome de Jesus, amém. E pratica a palavra do Senhor, e em breve nós estaremos aqui novamente, se assim o Senhor nos permitir, para falarmos da palavra dele e levarmos a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Adore a Deus de todo o teu coração, em nome de Jesus, amém.